1.150 km² conquistados na Rússia, Ucrânia avança, e Estados Unidos dispostos a fornecer armas de longo alcance. Veja o resumo do 10º dia de incursão ucraniana em solo russo. Ao entrar em sua segunda semana, a ofensiva transfronteiriça da Ucrânia no Oblast de Kursk, na Rússia, não mostra sinais de desaceleração. Embora o elemento surpresa que sobrecarregou a fraca força de defesa russa nos primeiros dias da incursão tenha expirado, as forças ucranianas continuam avançando embora mais modesto mas firmemente no solo russo, expandindo seu domínio sobre o território. Oleksandr Syrskyi, chefe das Forças Armadas Ucranianas, disse nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, que a Ucrânia havia estabelecido um escritório de comandante militar na parte ocupada de Kursk, sugerindo ambições de se entrincheirar. A área ocupada excede 1.150 km², disse Syrskyi. Os objetivos da Ucrânia em Kursk incluem distrair as forças russas da região oriental ucraniana de Donbás, onde a Rússia tem feito avanços constantes há meses, e que está tentando tomar por completo, disse o ex-ministro da Defesa ucraniano, Andriy Zagorodniuk, em uma entrevista. O presidente Volodymyr Zelensky disse nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, que a Ucrânia capturou toda a cidade de Sudzha, na região russa de Kursk, que fica a 10 quilômetros, 6 milhas, da fronteira com a Ucrânia, citando relatos de Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe da Ucrânia. Um escritório de comandante militar ucraniano está sendo estabelecido lá. Várias outras cidades e assentamentos também foram libertados. No total, mais de 80, dizia a atualização de Zelensky nas redes sociais na quinta-feira, 15 de agosto. A cidade também abriga a estação de medição de gás de Sudzha, que é a única rota de trânsito de gás russo para a Europa através da Ucrânia. No entanto, o significado de sua captura permanece obscuro. Vídeos circularam nas redes sociais de soldados ucranianos anunciando a captura da estação da gigante estatal Gazprom, mas o vídeo não foi feito dentro da estação, o que gera incerteza. Um dia antes, uma equipe de notícias de um canal ucraniano transmitiu de Sudzha, marcando a primeira reportagem de territórios russos, por um canal ucraniano, desde o início da invasão em 2022. Zelensky acrescentou que a Ucrânia está estabelecendo uma administração militar em Sudzha após sua captura, e que a defesa em Toretsk, Pokrovsk e outros locais na frente oriental estavam enfrentando os ataques russos mais intensos, com a Ucrânia garantindo que os suprimentos chegassem a essas áreas. Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, disse que a Operação Kursk faz parte dos esforços da Ucrânia para coagir a Rússia a negociar. No entanto, não há sinais de que isso vá acontecer por enquanto. Além de um golpe na reputação do presidente Vladimir Putin, a maior invasão da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial destruiu forças russas, capturou soldados que podem ser negociados e criou uma ferida no flanco da Rússia, disse um analista militar. Autoridades russas disseram que o ataque ucraniano em território russo é uma invasão terrorista, e que a infraestrutura civil foi atacada, o que a Ucrânia nega. Putin disse que a Rússia dará uma resposta digna ao ataque, mas que a tarefa imediata é expulsar todas as tropas ucranianas do território russo. A Ucrânia, que não disse por quanto tempo pode permanecer, não estava interessada em tomar permanentemente terras russas, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores esta semana. Putin disse que a Ucrânia quer o território como moeda de troca em eventuais negociações de paz. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está aberto a fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, o que daria aos caças F-16 da Ucrânia mais poder de combate. A decisão final sobre o envio do míssil ainda não foi tomada, mas um funcionário do governo Biden disse que eles estão atualmente trabalhando nos detalhes. Essas questões incluem verificar a transferência de tecnologia sensível e garantir que aeronaves ucranianas possam lançar tal míssil. Um artigo afirma que o míssil em questão é o AGM-158JASSM, um míssil de cruzeiro guiado com precisão, projetado para atingir alvos fixos e móveis importantes e altamente protegidos, a distâncias além do alcance das defesas aéreas inimigas.
O AGM-158JSSM é um míssil de cruzeiro lançado pelo ar, de baixa detecção, desenvolvido pela Lockheed Martin para as Forças Armadas dos Estados Unidos. É uma arma furtiva de longo alcance com uma ogiva perfurante de 450 kg, tem um alcance de cerca de 530 km e pesa 1.020 kg. Ele completou os testes e entrou em serviço na USAF em 2009, e na Austrália, Finlândia e Polônia a partir de 2014. Uma versão de alcance estendido com 926 km, o AGM-158B, JSSMER, entrou em serviço em 2014, assim como um derivado antinavio, o AGM-158C, em 2018. O AGM-158B tem 70% de hardware e 95% de software em comum com o AGM-158 original. Embora o B-1 tenha sido inicialmente a única aeronave capaz de implantá-lo, mais tarde ele foi integrado ao B-52, F-15 e F-16. Serhiy Zgurevich, um analista militar, previu que a Ucrânia tentaria manter o controle das terras entre as cidades de Rayelsk, Korenevoy e Sudzha e a fronteira, dando-lhe o controle de uma faixa de aproximadamente 20 km de largura do território russo. A área, disse ele, poderia ser defendida por uma pequena força usando sistemas de artilharia de longo alcance e defesas aéreas. Esta linha não é difícil de defender, já que há poucas estradas e um grande número de rios, disse Zgurevich, acrescentando que a área poderia ser facilmente abastecida pela região ucraniana de Sumy, do outro lado da fronteira. Ele disse que não esperava que as tropas avançassem em direção à capital russa, algo que poderia expô-las a ataques pelos flancos. Mujica foi mais cauteloso, alertando que tentar manter uma faixa de território russo poderia expor as forças ucranianas a perdas potencialmente pesadas, apontando problemas de mão de obra que têm atormentado a Ucrânia por meses em sua guerra com um inimigo muito maior. A contra-invasão foi uma aposta enorme, que, no curto prazo, estava dando resultados, disse Mujica. Mas pode chegar em breve um momento em que os custos associados ao ataque na região de Kursk superarão os benefícios, especialmente devido ao ritmo constante dos avanços russos na região de Donetsk, disse ele. Após uma resposta caótica nos primeiros dias do ataque da Ucrânia, com tanques e veículos blindados fornecidos pelo Ocidente entre os comboios que transportavam tropas através da fronteira, a Rússia finalmente parece ter desacelerado os avanços. Um alto comandante russo disse na quinta-feira que as forças ucranianas foram expulsas de uma vila na região da fronteira com a Rússia, mas que as forças de Kiev ainda estavam sondando a frente. Imagens de satélite do Planet Lab e da Maxar mostraram diversas trincheiras aparentemente novas, construídas pela Rússia, mais distantes da fronteira, na região de Kursk. Até agora, a Rússia tem contado com unidades militares próximas a Kursk para tentar repelir as forças ucranianas, disse Pasi Paroinen, analista do Blackbeard Group da Finlândia, que estuda imagens disponíveis publicamente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao levar a guerra para a Rússia, Zelensky corre o risco de enfraquecer as defesas de Kiev na frente de batalha na Ucrânia, enquanto a Rússia já enviou milhares de reservas em uma tentativa de expulsar os soldados ucranianos. Moscou deve ter reservas suficientes, disse Paroinen, para responder sem retirar tropas da linha de frente mais ativa da guerra na região de Donbás. A Rússia vem avançando lentamente por lá há meses, implantando bombas planadoras em grande número, bem como grupos de assalto que sofrem grandes perdas, mas dão pequenos passos à frente, disse o ex-ministro da Defesa Zagorodniuk. No final da tarde desta quinta-feira, começaram a circular nas redes sociais imagens das forças ucranianas entrando na aldeia de Vyazovoy, na região de Belgorod. A aldeia está localizada diretamente na fronteira, a 200 metros das casas mais distante. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.